Olá, amigos. De volta com Cartas na Mesa, hoje com a ilustre presença do Daniel Bump e do Dr. Maurício Bianchi. Vamos fazer um resumo do que aconteceu ontem, durante 3 horas e meia, na SICS, com 90 pessoas, reunindo as mais altas autoridades. Lógico que sentimos a falta do prefeito, que resolveu ir para a Noite Italiana, um grande evento da cidade, para não enfrentar o problema que ele criou. O prefeito sujou as mãos com a intervenção e agora está lavando as mãos, passando o problema para a comunidade. Então, o nosso objetivo hoje aqui é fazer um balanço do acontecido ontem. Muito obrigado pela presença, o presidente Dani e o presidente Maurício. Vocês querem começar? O Dani pode... Posso começar. Bom, obrigado pelo convite, Glacir, obrigado à TV. Sempre é importante a gente poder participar dos programas, comunicar os acontecimentos, as atividades da SICS. Sim, ontem nós tivemos um grande evento, né, de extrema importância para a nossa cidade. O tema é o hospital, que já vem sendo debatido há um longo período, né? Eu vou fazer um breve resumo do nosso envolvimento nessa situação, na entidade SICS, como ela se envolveu. Então, a nossa diretoria assumiu a SICS em janeiro desse ano, e já nos primeiros dias nós fomos procurados pela Associação do Hospital, colocando a situação difícil a qual o hospital enfrenta, né, e tem enfrentado nos últimos períodos. E, a partir desse momento, a gente também ficou comovido com a causa e fomos tomando pé da real situação. A partir desse momento, convocamos uma reunião na SICS com os nossos associados para colocar o assunto aos nossos associados, saber do interesse da comunidade também, da comunidade empresarial, no que se refere ao hospital, e formamos um grupo de trabalho menor para conduzir esse assunto, porque entendemos que é um assunto prioritário para a nossa cidade. A partir desse momento, chegamos também a um consenso de que nós não entendíamos do negócio hospital como ele deveria ser entendido devido à complexibilidade e ao grande endividamento que o hospital passava e continua passando. Para tanto, foi escolhida uma empresa de consultoria que tem desempenhado um papel importante. Hoje já tem reunido todos os dados, porque a gente trabalhava com dados até certo ponto subjetivos, porque não se tinha dados precisos do endividamento, de toda essa situação e a real situação do hospital. Comunicamos então à prefeitura da nossa iniciativa, que estávamos nos empenhando também nessa causa. Comunicamos também o assunto ao governo estadual, onde a SICS, juntamente com a OAB, e estivemos em Porto Alegre com o secretário Biolchi, com o secretário da Saúde, passando todas as informações das dificuldades que o hospital passa na cidade de Farroupilha. Contatamos deputados, trouxemos deputados, senadores, e estamos conduzindo esse assunto. E para nós ontem foi um dia importante, porque foi o fechamento de um início de um trabalho que nós apresentamos à comunidade e mostramos o que foi feito desde janeiro, naquele momento onde iniciamos essa colaboração com a Associação do Hospital. E ontem podemos apresentar as mudanças que já foram feitas, a mudança do diretor técnico, do setor jurídico, enfim, todas as mudanças que foram tomadas no hospital nesse período. São muitas mudanças, já vem tomando representatividade, porém os números continuam muito deficitários, porém o hospital começa a tomar vida novamente, pois a gente viu ontem também que em janeiro e fevereiro os atendimentos no hospital de Farroupilha eram muito baixos. E hoje o gráfico já aponta para cima. Então tivemos uma bela e ampla discussão com integrantes do poder público, da Câmara de Vereadores, as entidades, a Associação do Hospital,
o Ministério Público, para quem esteve presente, pôde participar e ver a real preocupação que todos têm com a situação da saúde. Porque o nosso maior bem, e já falei isso em outras oportunidades, é o nosso corpo. Em qualquer momento da nossa vida, ou em algum momento da nossa vida, nós vamos precisar de auxílio. Quem não precisou, vai precisar em algum momento, porque grande parte das pessoas do município de Farroupilha nasceram aqui. E muitos também vão vir a falecer na nossa cidade. Então, o comprometimento da comunidade com o Hospital de Farroupilha é muito grande. A gente sente a sensibilização das pessoas quando se toca nesse assunto. Porque as nossas necessidades básicas, as necessidades básicas do ser humano têm que e devem ser atendidas. E uma delas é a saúde. Doutor Maurício, ontem pelo desabafo que a Elizabeth fez e até o Clarimundo, a gente nota que eles estão tirando leite de pedra, como se diz, né? E como o Dani acabou de relatar, são 3 meses apenas que realmente a presidente do conselho e eles colocaram a mão na massa, porque até então tinha o Isaías, que era o enviado do Clayton, né? O que o poder público, doutor Maurício, tem feito, fora dizer que compra serviço e que o hospital é privado? Eles têm feito alguma ação para solucionar o problema que está hoje premente no hospital? Uhum. Bom, agradeço, Glacir e telespectadores aí pelo convite. É uma honra participar do programa, uma TV que tem uma audiência que vem crescendo bastante, então para nós é muito importante aí poder ter esse espaço e que nos permite aí clarear um pouco mais e transmitir a nossa convivência com esses problemas e passar o que a gente pensa a respeito. Glacir, inicialmente eu queria dizer aos telespectadores que a SIX ela não se furtou quando foi chamada a auxiliar nesse problema. E eu acho que como uma entidade empresarial e uma entidade que tem por objetivo estatutário contribuir com a comunidade, ela não poderia se furtar a auxiliar, seja da forma como for, a resolução desse problema. Então, como bem falou o presidente Daniel, desde o início que nós fomos chamados a contribuir, a gente tem colaborado, tem participado dentro, é claro, das nossas limitações, né? Auxiliamos aí na contratação dessa empresa de consultoria que foi muito importante para esse trabalho, como tu bem falaste, de 3 meses. Houve uma evolução muito grande em relação à gestão anterior. Nós podemos dizer que houve efetivamente uma profissionalização da gestão do hospital nesse período. E deu para se notar, Glacir, até entrando no mérito da tua pergunta, que a partir do momento em que assumiu essa consultoria, o hospital ele deixou de ter interferência do poder público. E esse foi um assumido pelo prefeito. O prefeito participou diretamente da escolha dessa consultoria, juntamente com toda a sua equipe. Ele avalizou, inclusive disse que ia custear essa consultoria, que eu acho que ele vai continuar custeando, né, no compromisso assumido. E a partir desse momento, o município ele deixou de prestar qualquer interferência na gestão do hospital. Então foi a partir desse momento que ele deixou de interferir. E pelo que nós temos conhecimento, a participação do município tem sido em alcançar os recursos necessários para a manutenção das atividades do hospital dentro do cronograma e do que tinha sido contratado, né, com o município. O próprio Tiago, ele já declarou na rádio local com o Macalossi, o Dr. Tiago Brunet, que após ele saiu, melhorou, porque não tinha mais interferência política. Ele assumiu isso na rádio publicamente. É bonito isso, né? Isso é um fato notório. Eu acho que ninguém pode dizer que
que houve uma piora Não. na gestão do hospital. E os números mostrados ontem, né? Inclusive, eu gostaria de dizer que a gente está trabalhando e estamos envolvidos numa causa que ela é suprapartidária. É isso aí. Ela supera qualquer diferença ideológica, qualquer partido político, porque a causa da saúde, ela é estritamente importante para qualquer cidadão que participa da comunidade A, B, C ou D, que participa do partido Y, G ou H. Isso é muito acima do que qualquer outra coisa. Vocês imaginam uma comunidade que não consegue cuidar da sua própria saúde, dos habitantes do seu município, do nosso estado, do nosso país? Esses são os primórdios da vida do ser humano. Gostei tanto da tua frase que postei no Face. Uma cidade sem hospital não é cidade. E eu digo mais, Daniel, pelas atitudes que a gente está vendo do prefeito, porque ele fez um adiantamento de 1 milhão no início do ano, que era para descontar aos poucos, né, durante o ano. O que aconteceu? Agora ele, de qualquer maneira, quer descontar. Isso foi o maior pedido de todos durante a audiência de ontem, que o poder público não fizesse esse desconto agora. Porque se o poder público teimar em fazer esse desconto do adiantamento agora, vai tirar o oxigênio que resta para eles levar 1 ou 2 meses essa situação, né? Então, o desabafo que a Beth fez ontem, a Elizabeth Grendene Laubal, presidente do conselho, só para retificar, o Dani, nosso convidado aqui, é o presidente da SICS, e o Dr. Maurício é o presidente do conselho da SICS, né? Conselho Deliberativo. Do Conselho Deliberativo. Então nós estamos com os 2 presidentes aqui para nós esclarecer isso aí. E a Elizabeth é presidente do conselho do hospital, né? E da associação do hospital. Da associação. E a Elizabeth fez eu anotei 10 frases dela, e que nós vamos passar no decorrer da programação, inclusive uma entrevista exclusiva com ela. Nós vamos deslocar de toda a audiência que a gente teve lá, nós vamos passar na nossa programação, vamos botar no Face, no YouTube, né? E vamos pegar isoladamente os despachos de cada um que foram dados lá, para as pessoas entenderem, porque as pessoas não estão entendendo a profundidade do fechamento do hospital. E o que a Elizabeth falou ontem lá, numa das frases, ela falou que o hospital, essa administração quer fechar por baixo dos panos. Por quê? Porque eles estão, todas as tentativas que foram feitas nesses últimos dias, para eles não descontar, o Adamoli falou lá 3 vezes a interferência dele, que ele vai continuar passando o que tem que passar, e que ele compra serviços e que o hospital é privado. Ou seja, está tirando o corpo fora. O prefeito não foi, para não expor. O prefeito gosta de falar blá 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 na rádio e sozinho, porque debate ele não aguenta também. Então, assim, a grande notícia de hoje é que o prefeito quer passar o nosso hospital para o Pompeia. Então, o médico que está prefeito vai ter a honra de nos tornar o maior bairro de Caxias, porque o hospital local nosso não será mais nosso, será do Pompeia. Será que os interesses da cidade vão estar em primeiro lugar, ou vai ser os interesses de Caxias? É isso que o prefeito quer? Então, talvez seja isso que seja realizado. Porque do prefeito, um dia ele resolve uma coisa, no outro dia resolve outra. Então, não dá para confiar muito no que ele fala. Mas ontem ele declarou isso aí, em off, né, que ele vai passar para Pompeia. Como é que vocês sentem isso? Você já tinha algum indicativo que ele tinha um plano B? Olha, para mim é novidade isso. Glacira, nós não temos... nós estamos trabalhando nessa nobre causa. Nós não temos conhecimento e não temos nem ideia disso, porque o que a gente tem feito é a pedido da associação do hospital, que são pessoas voluntárias, que estão altamente envolvidas com essa causa, estão dando o seu sangue, a sua alma, a sua saúde, o seu tempo em prol de toda a comunidade, para que o hospital se mantenha aberto, que se mantenha atendendo a nossa comunidade. E resgatando a credibilidade, né, Dani? O que a Janete falou ontem, exatamente. Né? As voluntárias fazem brechó a R$5, fazem janta, almoço a R$50, rifam um carro, fazem show lá no ginásio a R$20 para dar comida para os que estão ali. Aí no mesmo dia o prefeito vem fazer neve aqui enquanto elas estão enxugando gelo lá. Quer dizer, é um total, é difícil, né? Eu confesso que para mim é surpresa essa notícia, Glacir. Eu não sei, mas
Eu até acho que isso é boato. Eu não acredito que o prefeito Clayton vá fazer isso. Eu não acredito. De acreditar. Não podemos admitir que Farroupilha, que é um município com 75 mil habitantes, não tenha um hospital próprio e vá transferir esse encargo que tem com a municipalidade, ou seja, a administração da saúde, para Caxias. Nós não podemos, isso aí não... É triste se acontecer isso. Eu acredito que não vai acontecer. E a Elizabeth foi muito feliz nas 10 frases dela ali, ela fez um raio-x da inconformidade de quem acompanha o hospital, que nem a gente, que lá em 2002, doutor Maurício, o senhor se lembra que o Pascoal começou a movimentar essa mudança de tirar do sistema público, tinha que fazer licitação para contratar, ou até para comprar papel higiênico, que ele tirou e passou para a sociedade. O doutor Maurício, o doutor Tadeu Davi, o doutor Eduardo e eu, nós participamos de sugestões para o conselho do hospital, para fazer essa mudança, para fazer... E o hospital até 2008 dava lucro. Tanto o doutor Molon como a Jané, como a consultoria mostrou claramente que até 2008 o hospital tinha superávit. Aí com todas as obras que foram feitas, houve um endividamento até 2012 com o Bareta realmente, mas o endividamento era de 12 milhões e o hospital funcionava a pleno, com UTI normal, com todo o atendimento, sem reclamações e referência, né? Um dado importante que o doutor Itaci Sebem passou lá, que durante o 2008, 2009, receberam um prêmio de o melhor atendimento SUS do estado do Rio Grande do Sul. Então o hospital não era só planos, o hospital vivia de SUS, mas vivia de convênios. Então, chegar nessa situação lamentável foi por ingerência dessa administração. E o que me preocupa, Glacir, é o seguinte, na reunião de ontem, né, Daniel, me pareceu que ficou claro que o município ele não vai aportar mais recursos além do que está contratado. Independentemente de haver risco de hospital fechar, o município não vai aportar mais R$1 do que foi contratado e vai descontar, inclusive, aquele adiantamento que foi feito, independentemente da demonstração feita pela consultoria de que a situação é crítica e que os números mostrados falam por si, de que se houver efetivamente essa retenção dos valores do repasse, o hospital não vai aguentar e vai paralisar suas atividades. Então, é muito preocupante o resultado da reunião de ontem, né? E a comunidade de Farroupilha tem que saber o que está acontecendo. E eu volto a frisar o que eu já falei. O risco do Hospital São Carlos fechar é muito grande. Muito grande. E durante as suas 2 ou 3 intervenções, cobrando isso diretamente do Adamoli, ele saiu fora e só disse isso, sempre. Ele só repetiu a mesma palavrinha, né? Que não vão dar mais do que não podem e tal. E aí, inclusive, o promotor, logo após esse programa aqui, nós vamos passar a parte do que aconteceu ontem, e essas colocações que o doutor Maurício e o Daniel fez, nós vamos mostrar aqui. Inclusive a interferência do promotor, que ele foi bem contundente, né? Ele foi bem contundente na explanação dele, cobrando inclusive o poder público, né? Aonde que o poder público ia hospedar essas pessoas? Se o poder público já teria um plano de contingência para realmente o hospital fechar, né? Para nós ontem foi uma data muito importante, porque sempre se ouviu e sempre se fala em vários locais da nossa comunidade, o assunto tem sido o hospital, a dívida é de tanto, o que acontece, para quem que deve. Então ontem se tornou público a real situação financeira do hospital. A gente pode, até o doutor Maurício tem os números com ele aqui, e pode até citar os reais números. Agora, a dificuldade financeira ela é iminente, a gente já sabe disso. Agora, um dos grandes gráficos que foram apresentados são o gráfico do resgate do início dos trabalhos que começaram a ser reconquistados. Porque passaram 2 meses, que foram os piores meses do hospital, que foram janeiro e fevereiro, que eles foram de atividades nulas. O hospital não trabalhou praticamente 2 meses, por problemas que para nós não interessam agora serem tocados nesse assunto. Porém, a partir das mudanças que aconteceram, das
das intervenções tomadas, pelas mudanças tomadas com o apoio da consultoria, com o apoio das entidades, com o apoio da nova diretora, com a mudança do novo diretor técnico, enfim, com o empenho dessas pessoas que estão lá, há uma reconquista moral, há um início de trabalhos novamente. Os gráficos mostram isso. Agora, a dívida continua. E para suprir um endividamento desse tamanho, requer atitudes, requer soluções imediatas. E aí, eu acredito que as portas da prefeitura, do governo estadual e do governo federal têm que estar abertas para renegociações. Eu acho que tem que haver renegociações dessas situações, tem que se estudar as necessidades da UPA, como foi colocado ontem. Foi a única coisa de bom que o Poder Público foi falar, foi isso. Foi apresentado ontem pela consultoria e foi muito bem recebido pela prefeitura, porque hoje ao meio-dia mesmo a gente pôde ver a apresentação do Walter Bianchi Filho, que é irmão do Maurício, foi meu colega de aula, mostrando por que alguns países prosperam e outros não. Vale ressaltar que o almoço da SICS hoje foi em comemoração aos 20 anos da Bianchi Advocacia, onde o Dr. Walter foi um dos presidentes da SICS. Hoje o Dr. Maurício é o presidente do Conselho Deliberativo, uma família que sempre se envolveu muito com a comunidade, sempre muito envolvida com a SICS. Inclusive vamos passar o programa também na programação da TV. Então vai ser muito interessante, acho muito importante você reprisar a palestra do Walter hoje, Walter Bianchi Filho, mostrando por que alguns países prosperam e outros não. E nós estamos nessa situação. Nós não conseguimos prosperar num país que nós temos tudo, gente. Nós temos clima favorável, nós temos os órgãos e as entidades estabelecidas, que foi uma das coisas que ele mostrou, mas nós não conseguimos nos manter. Vejam que em 2016 nós temos registrado o pior decrescimento, o pior PIB da história do Brasil, gente. É grave. Então isso nos mostra o quanto o nosso país tem que melhorar, e não é só o nosso país, é a nossa cidade, é o nosso estado. E quem que faz isso? Não é só o poder público, peça primordial, mas é a comunidade. E quem que cobra do poder público? A comunidade. Então, eu acho que nós temos que fazer essa nossa função de direcionar as coisas para um melhor caminho. E Dani, dentro do que tu falou da melhoria do hospital, eu anotei alguns dados aqui, fazer um resumo, porque se nós for falar todos ali, eu vou ocupar bastante tempo, né? Cirurgias, por exemplo, de janeiro até agora, aumentou de 181 para 332. As internações aumentaram 240 e a capacidade instalada do hospital hoje é de 1.000 internações mês. 1.000 internações mês, o hospital funcionando a pleno, ele consegue ser um hospital superavitário, né? É uma coisa que é interessante, porque ninguém quer ficar doente, pelo contrário, né? A ideia é que ninguém precisasse usar o hospital, né? Mas isso seria o ideal. É por isso, Glacir, diante desses dados aí e da evolução, a grande evolução que houve... Rápida evolução. Grande e rápida evolução que houve nesses 2-3 meses. Com as mudanças. Com as mudanças, que nós verificamos que há uma perspectiva muito grande de o hospital se recuperar. Claro. Só que o que nós precisamos é de um auxílio do poder público. Em primeiro lugar. Nesses primeiros meses, agora nesses próximos 2-3 meses, né? Para fazer com que essa retomada ela consiga se concretizar. Porque se isso não for feito, todo o trabalho que se iniciou em fevereiro, essa nova profissionalização, todo esse trabalho que foi iniciado, ele vai por água abaixo. Sem dúvida. Então essa preocupação que nós temos, nós queremos sensibilizar, e talvez isso que me deixa preocupado, porque parece que nós não conseguimos fazer isso ontem na reunião.
Nós não conseguimos sensibilizar o poder público da necessidade. Eles não vieram para ser aporte. sensibilizados. Né? Então, isso que me preocupa. Então, diante disso, nós temos dois caminhos. Ou o poder público muda de ideia, né? Ou o risco do hospital fechar, ele cresce a cada dia. E o doutor Molon colocou as 3 alternativas, né? Ou a comunidade se une e realmente bota recurso, que daí nós temos que apelar para o pobre do contribuinte, que já paga muito imposto, né? Mas eu lembrava hoje no almoço ali, que o seu Colombo, ele está por dentro do hospital a vida toda, não pela idade dele, mas pelo crescimento dele. Aqui até foi muito oportuno, acho, do Dani ter colocado palavras do seu Colombo ontem na reunião, porque o seu Colombo disse que é um absurdo uma cidade que nem essa não ter hospital. O seu Colombo fala, e já foi repetido várias vezes na TV e no Face aqui, que uma cidade pujante como não ter hospital é o fim do mundo. Palavras do seu Adelino Colombo. E o seu Adelino Colombo, com a mão dele, lá no começo da SIX, lá no começo, foram feitas, talvez vocês eram muito jovens, ainda não se lembrem, o Olivar Belaver, que é genro dele, capitaneou um processo para instalar UTI no hospital. Se vendia um bônus de R$1. Na época que meu pai era presidente da CIS, olha aí, ó. que foi instalada a UTI. Olha aí. E vale ressaltar que o senhor Adelino foi o primeiro presidente da CIS. É isso aí. E por isso que eu achei interessante colocar as colocações dele, primeiro pelo respeito que ele tem. Sim, é uma idoneidade. Por toda a comunidade, uma pessoa íntegra, correta, com um belo conhecimento, e reforçando o que a gente tem feito e o que a gente vem falando. Então, assim, ó, o genro Olivar capitaneou a instalação junto com o seu Walter, lógico, presidente, né? E, eu me lembro dos equipamentos empilhados dentro da SIC lá. E depois faltava a instalação final. Os bairros colaboravam com R$1 cada ticket. Né? E agora a Gisele é uma das voluntárias, né? Que é a filha do seu Colombo. Até ontem nós lançamos uma proposta, né, que nós já conversamos hoje com o pessoal da associação. Nós vamos conversar com o pessoal da RGE também, para que as pessoas da comunidade que queiram colaborar, e a gente sabe a dificuldade econômica que passa o país, todas as famílias também, o momento econômico não é bom, mas isso deverá passar, e a gente não pode perder agora essa oportunidade de contribuir com o nosso hospital, e nós vamos estudar uma forma de viabilizar para que as pessoas possam contribuir através da conta de luz, né, através da RGE. Da Corsan também acho que podia ser. Também da Corsan, mas no primeiro momento da RGE, porque numa das nossas reuniões lá na SIX, já nos foi comentado que em algumas cidades é feito esse tipo de ação. Então essa é uma das primeiras ações que a gente irá tomar para tentar resgatar recursos extras, já que qualquer real é importante no déficit que o hospital se apresenta. E a nível empresarial também iremos nos próximos dias aí reunir as empresas para estudar uma forma da gente conseguir fazer alguma contribuição, mesmo sabendo da dificuldade empresarial, da baixa do PIB, da dificuldade que a gente tem alta taxa tributária de se manter. E hoje, após o almoço, estava um ex-presidente da SIX também, o seu Nelson. Que legal, fazia tempo que não aparecia. Exato. E ele nos colocou algumas situações interessantes também, de empresas que gostariam de produzir no Brasil, porém não vale a pena. Tem que trazer os seus produtos da China, porque a alta carga tributária, a dificuldade que se tem, a burocracia que se tem, impede que as empresas produzam aqui, mesmo tendo equipamento e tecnologia. É vantajoso trazer do outro lado do mundo para se tornar competitivo. É o tiro no pé que vai desempregar mais gente. Pois é uma situação muito difícil, complexa. Voltando à questão do hospital, né, Daniel, e até nós conversamos com a Adamoli no final da reunião em relação a essa ação junto à RGE, e ele se colocou à disposição através da equipe deles de comunicação para talvez fazer esse diálogo junto à RGE e tentar fazer essa campanha, né, de arrecadar recursos. Só que a minha preocupação, Glacir e Daniel,
é que essa campanha, né, para ela se perfectibilizar, isso pode demorar 2, 3 meses até firmar o convênio. Exato. E eu volto a frisar, se nós não tivermos um recurso urgente empregado no hospital, imediato, se houver esse desconto da prefeitura, do que foi adiantado, o hospital corre o risco de fechar. O doutor Bianchi, o Bump, se o prefeito realmente bateu o pé, como já bateu até agora, já fizeram várias reuniões, a Elizabeth falou ontem na reunião que ela pediram para mandar um ofício, ela mandou e eles negaram. Foi indeferido, né, para não descontar agora. Se ele realmente não fizer essa negociação de não descontar, ele quer fechar o hospital. Daí não vai ser por baixo dos panos, vai ser bem às claras. Com relação ao que eu queria voltar com a Gisele ali, só uma coisinha, Dani, que a Gisele, quando Gisela. Gisela Colombo Belaver, filha do seu Colombo, esposa do Olivar, ela fez um encerramento bacana, eu acho, né? Elas, pelas atitudes delas, pelo que elas estão enxugando gelo, né? Estão enxugando gelo. Ela disse, não vamos sair da reunião pessimista, com um pouco de cada um já é possível. Então, assim, gente, ó, nós aqui, a nossa função imprensa, a nossa função TV, é mostrar o caos que está instalado, porque pouca gente tem falado no caos, realmente caos, que vai fechar, que não é de hoje que a gente vem falando isso, né? Mais recentemente, a SIC também se posicionou diretamente com isso aí, deu início a tudo isso, né, Walter? Perdão, Bianchi, Maurício, porque antigamente se dizia, não, vamos dar um jeito, vamos resolver, era só aquele empurrar com a barriga. Agora não, agora, se a situação não for imediata, o oxigênio está acabando, não tem oxigênio para sobreviver. Então, assim, ó, uma coisa que eu não aguento mais nas reuniões, o Adamoli é um cara legal, um cara que sabe tudo de política, que entende de Estado, mas ninguém aguenta mais esse papo mole, esse blá blá blá, de que 60% dos impostos vai para o governo federal, que vai para o Estado, e que não sei o quê. O nosso problema é a cidade, é Farroupilha, é o hospital do outro lado da rua, atrás da igreja. Não é o Estado nem o Brasil. Então ele quer mudar a Constituição numa reunião da SIC? Pô, ninguém aguenta esse papo furado. Por favor, vamos resolver a nossa lição de casa. O hospital está atrás da igreja. Eu acho que nem Nossa Senhora de Caravaggio está conseguindo ajudar o hospital. Precisa de largar essas coisas políticas que o Dani falou no começo aqui e pensar na saúde. Cidade sem saúde não é cidade. Nós vamos virar bairro de Caxias. Realmente, eu acho que foi uma reunião extraordinária, né? Vocês estão de parabéns. Vocês têm uma equipe lá que realmente sabe acompanhar as necessidades da população, né? E nós queremos deixar vocês bem à vontade para qualquer novidade, que a casa está aberta, independente de horário, independente de local. E eu acho que nós temos que ir para as considerações finais, já que o horário está meio corrido. Nós queríamos fazer esse balanço aqui, né? Não sei se o doutor Maurício e o Dani querem colocar uma coisa. Eu tenho várias anotações aqui, eu consegui fazer um resumo bem legal, porque eu anotei tudo, os principais ali, né, de dados. Agora, a frase do Dr. Molon é para matar. Ou a cidade ajuda o contribuinte, ou nós vamos devolver para a prefeitura, e a situação calamitosa do hospital hoje é muito pior do que quando o prefeito fez a intervenção. É muito pior. Os desmandos, as coisas que ele fez lá, botando todos esses administradores, contratando esses empréstimos, que nem ele foi mostrado ali do Unicred, da Caixa, já comprometido a receita futura, comprometeram inclusive o dinheiro que o plano de saúde Círculo paga para o hospital, vai diretamente para as causas trabalhistas. Quer dizer, as fontes de dinheiro pura e limpa está indo para pagar empréstimo e para pagar Justiça do Trabalho. Então, é coisa que tem que pagar. Agora, negociar o mal. Que tipo de administrador que o Clayton botou a gerir esse hospital? A Elizabeth falou coisas que estavam na garganta da cidade. Quem acompanha o hospital desde 2003, que nem nós, sabe que esse hospital, bem atendido, ele é bem gerido, com gestão profissional, como era feito com o Itacir Sebem. O meu sonho de consumo é que o Itacir Sebem aceite voltar para o hospital. Porque esse cara sabe muito de administração. O hospital dava lucro. Os números não mentem. Em 2008 não tinha lucro no hospital. Como é que 2012 começou a dar prejuízo? Porque o Barreto aumentou a capacidade instalada do hospital. Endividou. Se ele ganhasse, eu acho que nós não estaríamos nesse problema. Eu, como político na época, me arrependo hoje de ter dito que nós ia trocar 6 por meia dúzia.
Nós trocamos 6 do Bareta por 3, ou menos do Clayton. O Clayton vai ser o pior prefeito da história de Farroupilha. Um médico acabar com o hospital, isso ele nunca vai tirar das costas dele. Isso é um patrimônio que ele adquiriu pro resto da vida, que os netos dele vão se envergonhar disso aí. Um médico acabar com a saúde na cidade. Ele acabou. Os números que foram projetados ontem lá, em todas as situações, mostram claramente isso. E o desabafo da Elizabeth, eu volto a dizer aqui, ó, vocês têm que ver. Vocês têm que ver. Quem entende de hospital sabe que a Elizabeth falou só a verdade. E ela tem moral para falar isso, ela tem base, e o que o Adamoli falou ontem lá, me deu vontade de saltar no pescoço dele. Pedindo para a Elizabeth usar a mesma veemência para cobrar o Estado e a União. Ah, Adamoli, para aí, tchê. Nós estamos em Farroupilha. O hospital fica no fundo da igreja, a 300 metros da prefeitura. Vocês vão ficar com essa marca o resto da vida. Desculpe o desabafo, mas quando falo de hospital, eu conheço o hospital. Eu, como presidente do Rotary, eu fui um dos primeiros conselheiros do hospital, onde se cobrava a administradora, Janete Toigo, na época, e que fez um excelente trabalho no hospital, e ela disse com as palavras delas, ontem, o caos que ela encontrou, ela nunca imaginou que pudessem ter feito essa terra arrasada que é o hospital hoje. Criaram feudos dentro do hospital, há muitos funcionários sindicalistas, um desmando total. Por falta de quê? De gerência. Botaram políticos a gerir aquilo ali. Políticos pouca prática, que nem o Cirano Cisilotto do PT e o Vandé Fardim, que é outro pouca prática. Ele é professor, ele não entende nada de gestão. Aí o prefeito me bota ele lá ganhando não sei quanto por mês e tirou um presidente que não ganhava nada. Um presidente que era voluntário. Então, desculpe o desabafo, mas a gente tem que, às vezes, com palavras duras, mexer com esses políticos. Nós temos que envergonhar esses políticos para eles fazerem as coisas que têm que ser feitas. E não para ajudar os deles. Eles sabem por que eles não têm dinheiro? Porque nós somos a 20ª economia. Porque eles criaram mais cargos, aumentaram a folha de 36%, como eles pegaram por cento, para 42%. Estão criando mais secretarias, vão criar mais uma da segurança, em vez de ajudar a brigada, estão criando mais uma secretaria. Eles querem dar cargos e salário para manter-se no poder. E o povo vai ter que decidir na próxima se quer continuar isso. Desculpe o meu desabafo, mas eu precisava fazer isso aqui e deixo a palavra final com os amigos Dr. Maurício e o Daniel Bump. Bom, Glacir e telespectadores, o que eu queria agradecer o convite, né, a oportunidade de tratar do assunto, que é muito relevante, e pedir ao ente público, sinceramente, para que repense a possibilidade de não fazer esse desconto aí nos próximos meses, que é o que foi acordado, mas diante da situação calamitosa em que se encontra o hospital, que pode levar ao fechamento de suas portas e a uma cidade de 75 mil habitantes sem hospital, pedir encarecidamente para que o poder público repense essa posição e alcance esse aporte necessário para manter o nosso hospital, que é tão importante para o município, e que nós possamos, juntos, independentemente de partido, independentemente de ideologias, né, de quem esteja no poder ou quem não esteja no poder, que nós possamos nos unir em prol do hospital e fazer com que possamos mantê-lo. Porque vai ser muito triste para Farroupilha, uma cidade com 75 mil habitantes, ter um único hospital da cidade com as portas fechadas. Então eu peço encarecidamente ao poder público para que reveja sua posição tomada ontem na reunião e alcance esses recursos temporariamente ao hospital para que mantenha suas atividades. Então esse é o pedido que eu faço, né, encarecidamente ao ente público. Dani, bom, Glacir, TV Cidade Aberta, aí, muito obrigado pelo convite. A gente sempre está disponível toda vez que for solicitado a participar. Obrigado aos telespectadores que nos assistem. Realmente a gente está muito empenhados nessa causa também, não é?
é uma situação que ela pode se tornar caótica e calamitosa, né? Porque hoje o hospital existe, ele está aí, e quando a gente tem alguma situação difícil na saúde de alguém próximo ou de alguém da nossa família, a gente tem onde ir. E às vezes a gente não dá tanto valor para quando a gente tem as coisas. Agora, a partir do momento que a gente perde determinadas coisas, isso acaba pesando mais. E que a gente não tenha esse arrependimento de não poder ajudar, de não poder contribuir nesse momento que é tão difícil, onde a principal casa e única casa de saúde da nossa cidade, que tem que ajudar a saúde, está com a sua saúde totalmente prejudicada, respirando pelos aparelhos, prontos para serem desligados. Nós vamos precisar mesmo de um auxílio do ente público em todas as esferas, da comunidade em geral, da comunidade empresarial, que já está se mobilizando para isso, e parabenizar a todos que vêm prestando e colocando o seu corpo, a sua alma, toda a sua vontade para ajudar o hospital. A associação do hospital, que tem se doado durante todo esse período, nessas dificuldades todas, as voluntárias que têm prestado um trabalho enorme e que até certo ponto nos comovem e acabam dando força para as pessoas para que continuem querendo trabalhar. Às vezes a gente fica tocado pela quantidade de pessoas que pedem como podem ajudar. É incrível a quantidade de pessoas que pedem como podem ajudar. Só hoje eu vou citar um exemplo do que aconteceu, onde uma pessoa me comunicou que, se precisar de ajuda, ela pode trabalhar um dia por semana no hospital, gratuitamente, como segurança, porque ele trabalha um dia e tem outro dia de folga. Olha só. Então, vocês vejam que realmente as pessoas estão preocupadas. Um outro caso de uma outra pessoa que me comunicou que, vendo toda essa situação que o hospital passa e a preocupação que ele tem com ele, com sua família, e que ele também tem dificuldades para pagar o plano de saúde, mas foi atrás de um plano de saúde porque está com medo de ficar sem hospital. Citando outros exemplos que já citaram, em por que não criam um plano de saúde no hospital para as pessoas, pessoas que conversam em casa e dizem, mas a gente quer contribuir, como a gente pode? Então a gente vê que é uma causa nobre, que ela está acima de qualquer diferença e que a gente deverá superá-la, porque isso seria muito triste para uma comunidade ficar desassistida dos seus princípios básicos, e um deles é a saúde. Muito bem. Agradecer mais uma vez a presença do Daniel Bump, ao Maurício Bianchi, e eu quero reforçar aqui o que foi dito até agora. Se a prefeitura descontar os repasses de 1 milhão que ele fez no início do ano, o hospital fecha. Se é isso que o prefeito quer, ele conseguiu. Ele vai fechar o hospital. Isso vai ficar nas costas dele pro resto da vida. E quando o promotor, no final de 3h30, interpelou o Andamoli, ele veio com a mesma conversa mole, que o prefeito não pode repassar mais do que está programado. O promotor revidou dizendo que pode sim. Eles podem repactuar se for do interesse público. Então, assim, o promotor já está movendo, já existe investigação em curso sobre improbidade administrativa da intervenção. Eu acho que, se a justiça for justa, o prefeito vai sofrer impunidade e vai virar ficha suja antes de terminar o mandato. E outra coisa, vai ter que tirar dinheiro do bolso para pagar algumas coisas. Se o prefeito quiser, ele não fecha o hospital. Se o prefeito quer fechar o hospital, ele vai fechar. E aí nós vamos ter o Pompeia em Farroupilha. Essa é a notícia. Essa é o que estão tramando nos bastidores, que até hoje ninguém sabia. Então, a partir de agora, a gente já sabe que o Pompeia poderá ser o nosso hospital de Farroupilha. O São Carlos vai mudar a placa. É isso que a comunidade quer? É isso que as forças vivas da comunidade vão deixar? É nós que temos que decidir.
E nós estamos nessa situação porque a culpa é minha, a culpa é de muita gente que deixou o prefeito fazer essa intervenção e não foi para frente da prefeitura fazer ele sair de lá. Aqueles 55, considerando que ele fez, se nós for fazer hoje, tem 555. Não é só 55. Ele piorou a administração do hospital. Prefeito Clayton Gonçalves. Deixe de blá 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 e resolva a situação da cidade. Muito obrigado. Cartas na mesa volta na próxima oportunidade.